Acabei de ter uma ideia que eu não sei se vocês vão topar e se vai funcionar. Mas, calma aí. É bem misturar os professores, né? Mas como a gente não tem nesse livro nenhuma sugestão de prática, eu vou pegar as cartas da Journaling Fax e a cada dia a gente vai fazer uma, que tal? É bem curtinha, assim. Porque, deixa eu botar o orador para todo mundo e vou me marcar aqui. Porque eu não sei se vocês já viram essa coisa extraordinária aqui, ó. Isso aqui é uma caixinha de cartas com desenhos da Roche. E cada uma dessas cartinhas tem uma meditação atrás, curta, né? Meditações de terra, água, fogo e ar. Espaço. E tem também esse negócio aqui, que é uma explicação. E sim, nós estamos pensando em traduzir, mas é uma treta traduzir esse negócio, porque não é um livro, né? Então, mas enquanto a gente não tem traduzido, a gente vai desfrutando um pouquinho por dia dessa coisa mais linda do planeta aqui. Essa Johnny Fax, eu não sei, gente. Eu tenho a impressão que ela tem emanações assim que faz as coisas, porque é impossível o tanto que ela faz. O tanto que ela grava de curso, o tanto que ela viaja, o tanto que ela tem 80 anos. Ela não é uma jovenzinha, né? Ela tem mais energia que nós tudo junto aqui, eu acho. O nome é In a Moment, In a Breath. Vende só na Amazon, quer dizer, só fora do Brasil, né? Mas é isso, vamos desfrutar. Então, sente-se confortavelmente. Esta prática se chama Conectando com a Terra. Sente-se confortavelmente. E deixe a sua atenção repousar levemente sobre a sua respiração e sobre o seu corpo. E agora sinta a sua conexão com a Terra. Sinta o contato com a Terra, que apoia, que sustenta o seu corpo. Convide essa estabilidade da Terra, essa experiência de corpo, seu coração e para sua mente. Experiencie a força da sua conexão com a Terra. E agora a gente pode abrir os olhinhos e levar a Terra dentro da gente, não é? Essas práticas com os elementos, elas são muito poderosas, né? Eu lembro, Tenzin Wang, eu tenho um dos livros mais lindos que eu conheço, que é A Verdadeira Fonte de Cura.
E quando ele ensinou quando ele deu um retiro sobre esse livro, eu não sei bem se está escrito no livro, se foi no retiro que ele deu, que ele falou, que quando a gente vai para a natureza, né? E, e faz essa ponte entre as qualidades dos elementos da natureza e a experiência desses elementos, a experiência interna no corpo, na mente, né? Quando a gente traz a estabilidade da terra, quando a gente traz a fluidez da água, o calor do fogo, né? A vivacidade do fogo, a liberdade de movimento do ar e espaciosidade, né? Para nossa mente, especialmente, aí esses elementos se tornam sagrados. Então a terra se torna sagrada, a água dos rios se torna sagrada. Eu acho isso tão bonito, tão bonito. É isso. Misturando todos os professores, daqui a pouco a gente está misturando. Porque no fundo eles falam um pouco a mesma coisa, né? Vocês acharam legal, né? Muito, muito legal essa minha ideia, né, pessoal? Gostei dessa minha ideia. Então tá. São sempre meditações curtinhas, né? Então a gente pode aproveitar. Ô, G, e eu Eu, fiz a meditação, tem a imagem do Buda Sakyamuni aqui na minha frente, e o tocando a terra. Buda toma a terra como testemunha, né? Então você pensa, né, que tá impregnado, né? Incrível. Que lindo, é. Quando o Mara vai atormentar a vida dele, ele toca na terra, assim, a terra é minha testemunha. Ninguém mais, ninguém menos do que a terra. É linda essa imagem mesmo, né? Muito bom, Patizinha. Então vamos agora trocar de professor? Vamos para Elizabeth, para Lama Elizabeth. Vou compartilhar a tela aqui. Primeiro voltar para a galeria. Vou compartilhar a tela. Ah, tela. Então a gente está no capítulo sobre paciência. A Lama está, quer dizer, no tema de paciência, né? Então ela está explicando que paciência, na visão budista, né, do termo Zopa, é muito mais profundo do que o senso comum, né? O significado comum dessa palavra para nós. Talvez um dos significados mais profundos seja compreender a complexidade de tudo, né? Isso é uma forma de paciência, talvez a mais complicada, assim, a mais bonita também, né? Então, ela está explicando isso. Então, deixa eu parar daqui. O modo como conhecemos as coisas depende da mente. Nada além disso. Muitos de nós temos momentos de profundo contentamento quando não sentimos a necessidade de alterar, expressar, fugir ou agregar de qualquer modo algum significado especial à nossa experiência. O contentamento profundo nos mostra que, ao menos momentaneamente, nosso hábito de valorizar e proteger a nós mesmos, aquilo que chamamos de outro, desapareceu. Em momentos como esse, nós paramos de objetificar as coisas, quer dizer, de transformar o que não é eu em outro, né, em objeto. Só um pouquinho, deixa eu tirar uma marcação aqui. Então, nós podemos deixar as coisas serem, como elas são, tudo ser como é, né? E quando a mente descansa tranquila desse modo, ela acomoda tudo. É como o espaço, né? O espaço acomoda tudo, não se perturba com nada, não disputa nada, não escolhe, simplesmente permite, né, que as coisas existam, né, sejam como elas são. Então, essa acho que talvez seja um dos pontos mais importantes da nossa prática, né? Como é que a gente pode não reagir, não querer modificar a forma como as coisas se apresentam, né? E lembrando que a nossa mente, ela empresta muito do conteúdo interno dela para a nossa experiência de realidade, quer dizer, a nossa experiência de realidade, ela está sempre sendo também construída, né? Por coisas que a nossa mente sobrepõe
e, e seleciona, né? Então, a gente não tem uma percepção da realidade mesmo passiva, né? Nossa mente está sempre participando da construção do que a gente chama de realidade. Como é que seria aí abandonando esse protagonismo aí, né? O espaço, por natureza, permite que os objetos venham a ser, a funcionar, a expandir, a contrair, a se mover, a desaparecer, sem interferência. O espaço não faz, ele permite, né? Essa palavra no texto em inglês deve ser allow. E allow é uma palavra difícil de traduzir, porque o verbo permitir, ele é sempre transitivo direto, né? Ou indireto, mas ele é sempre transitivo, quer dizer, ele permite alguma coisa, né? Mas no inglês, às vezes ele tem essas frases assim que ele parece um verbo intransitivo. Permitir é permitir. É, permitir ser, né? Permitir que as coisas sejam como elas são. Então, às vezes fica estranho no a tradução literal, né? Mas o sentido é esse, né? O espaço, ele permite, ele dá espaço, né, para as coisas serem como elas são. A gente não, a gente fica o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa com o que está se apresentando para nossa consciência, simplesmente, né? Esse é tão Mahamudra, esse tema, assim, é tão central para os ensinamentos do Mahamudra, né? O Mahamudra, que quem mais ensina o Mahamudra talvez seja o Mingyur Rinpoche, né? Esses Rinpoches aí, os filhos do Tukuorgyen, né? O filho, a família do Tukuorgyen, Pátio Rinpoche, aquela família fraquinha lá do Tukuorgyen, né? O pai de todo mundo lá. Então, o Mahamudra, a Jetsuma, né? Todos eles ensinam essa escola do Mahamudra aí pra gente, né? E o Mahamudra tem muito essa visão, o Dzogchen também, mas o Mahamudra mais ainda, assim, mais de saída, de deixar as coisas serem como são, né? De observar as coisas como elas são. Mas é um trabalho para a vida toda, porque a gente nem acha que isso está acontecendo, né? A gente nem acha que a gente está fazendo alguma coisa. Se a gente parar agora, ficar olhando para tudo e deixar não fazer nada com o corpo nem com a mente, a gente acha que a gente está registrando as coisas como elas são. Só que não, obviamente, né? Obviamente não. Então tem uma prática que o Lama Wallace sempre ensina, que foi uma prática que o Buda ensinou para o Barria, que era um grande praticante que recebeu aquela instrução, passou uma semana, recebeu a instrução, atingiu o grau de Arhat, né, liberação, passou uma semana ele morreu atropelado por uma vaca. Quer dizer, o Buda deu o ensinamento na hora certa, né? Uma semana depois, Barria tinha perdido a chance. Mas o ensinamento que o Buda deu para o Barria era assim: abra os olhos e no que é visto, deixa ver apenas o que é visto. Quer dizer, não tem objeto para visão, não existe objeto para visão. Existem cores e formas. Mas abre o olho, olha para as coisas, vê se você vê cores e formas, ou se você não vê Guru Rinpoche aqui, a lâmpada aqui, um quadro aqui, a minha caderneta, minha xícara de café frio aqui, né? A gente vê objetos, a gente não vê cores e formas, né? Só que quem vê objetos é a mente. A mente é que pega todas as cores e formas, recorta, né, do contexto, nomeia, pronto, viu objeto. Quer dizer, a gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? E a gente nem acha que está fazendo isso. A gente acha que está vendo as coisas como elas são. Claro que não, né? Claro que não. Eu vejo isso aqui como uma xícara que foi pintada. Ah, olha só, isso aqui é um bom exemplo, quer ver? Olha só que coisa mais bonita essa. Aquela xícara famosa lá do que o Ivan me deu quebrou, por sinal, né? Então, agora temos uma nova xícara. Aquela que eu ia chorar muito quando quebrasse, pois é, quebrou. E a minha irmã, foi a minha irmã que quebrou, ela quase morreu quando ela quebrou. Mas essa xícara foi pintada por uma aluna nossa do Einstein lá. Olha essa coisa mais bonita, né? E eu não sei o que quer dizer, mas eu vejo o orixá aqui nessas pinturas, né? É linda de morrer. E eu falei para ela que era orixá. Ela falou que não pensou em orixá quando ela pintou isso. Ela pintou umas figuras assim. Quer dizer, para mim é uma xícara com um monte de orixá pintado. Eu lembro inclusive da Ivone, de Salvador, aquela coisa maravilhosa de Salvador, aqueles orixás no meio do lago, que eu não lembro como chama o lago. Os baianos me ajudam.
Pois é, orixá, não é? Você viu orixá porque eu disse, Ed? Dique de Tororó. Pois é, aquilo lá, gente. Teve uma época que estava ameaçado de tirar os orixás de lá, não foi nas trevas, no momento de trevas passado aí. Eu chorei quando eu soube dessa história que tirar os orixás do Dique de Tororó. Coisa mais linda, não sei se vocês já viram. Mas se vocês forem para Salvador, não deixem de ver, porque é muito bonito aquilo. Então, mas isso aqui a gente está construindo, né? Quando eu vi o orixá, eu acabei de construir o orixá pro Ed. Os evangélicos surtam, exatamente. Eles surtam com o Dique de Tororó, mas deixa surtar. Cada um com seus problemas, né? Então, mas olha que coisa bonita. É a lua, o sol, os orixás. Coisa mais linda do mundo, né? Essa pintura. É da Lilian Vaz. Se você quiser acompanhá-la no. Eu acho que é assim que escreve o nome dela. Lilian. Ela pinta coisas maravilhosas. Ou talvez o Y invertido com I, não sei bem, complicado me dá. Mas é isso, a gente tá o tempo inteiro criando a nossa experiência, né? De mundo. E a gente nem vê isso acontecendo. Então, por isso quando o Bahia seguiu a instrução do Buda, ele se libertou do Sansara, porque ele, como se descolasse, realmente atingisse a perfeição de Vipassana, né? De ver as coisas como elas são, independentes da mente, né? Ou na verdade, não ver as coisas como elas. Desculpa, vou reformular. Não ver as coisas como elas são independentes da mente, porque isso não existe. Mas ver que as coisas surgem na dependência da mente, né? Ontem a gente estava discutindo isso quando chega no fim do curso do Einstein, tem esse tema também, né? E os alunos enlouquecem com isso, falam, não estou entendendo nada, o que é isso? É muito complexo, realmente, né? Mas tem um vídeo muito legal que eu vou postar para vocês aqui, não sei se já postei, do Donald Hoffman. Acho que eu postei semana passada ou não? Semana retrasada? Esse, esse vídeo. Que é incrível, assim, ele falando como será que nós vemos a realidade como ela é? E aí, quando a gente vai ver, não existe a realidade como ela é, né? Essa ideia de que, quer dizer, essa ideia de que existe uma, uma realidade independente do observador é uma besteira, não existe. Depois, se vocês quiserem assistir, é muito legal esse. E o Donald Hoffman, o Lama Wallace, quando ele assistiu esse TED do Donald Hoffman, ele se encantou, né? Com a visão. O que o Lama Wallace mais delira é com físicos, ou no caso dele, ele é um psicólogo cognitivo, que falam sobre a vacuidade, sobre sistemas mais maravilhosos do budismo, né? De uma forma completamente científica, e se rendem ao mistério da consciência. Isso o Lama Wallace pira quando ele fez. E é justamente o que o Donald Hoffman faz nesse vídeo, né? Então, olha, a gente não sabe como é a realidade lá fora, mas ela não é o que a gente está vendo. É muito incrível um psicólogo sem nenhuma conexão com o budismo chegar nessa conclusão por meio da ciência, né? Muito incrível. Então, é bonito de ver. E o Lama convidou o Donald Hoffman para se encontrar com o Dalai Lama na Itália, quando a gente estava lá no. Ai, não lembro que ano que era. Quando teve, acho que 2018, quando eu fui fazer a segunda formação no CBTT para começar a ensinar, né? Por coincidência, o Dalai Lama estava lá também. Aí a gente foi assistir várias coisas dele e teve um encontro tipo Minor Life na Itália, em Pisa, né? E o Lama Wallace fez o Donald Hoffman ir, né? Falar com o Dalai Lama. Foi a coisa mais bonita do mundo também. Isso também tá gravado, tem algum jeito de achar, assim. O Donald Hoffman explicando justo isso pro Dalai Lama. Fez coisa mais legal, né? Mas então, não existe essa realidade lá fora que seja independente de quem tá olhando para ela, né? O que é essa realidade? Sei lá, não existe uma realidade lá fora que não. E mesmo que existisse, a gente nunca teria como saber, porque a única forma de a gente conhecer o mundo externo é por meio do que nós temos de equipamento aqui, né? Interno e externo. Todos os equipamentos externos, inclusive, eles são só. Como é que a gente fala? Que palavra que eu quero usar aqui? Por exemplo, os microscópios ou os telescópios, eles são só extensões assim para o micro e para o macro, né, da nossa visão. Então é como se fosse o mesmo sentido físico, né? Só que sendo ampliado.
em termos de capacidade, mas não tem nada além disso. A gente não tem outro jeito de conhecer o mundo sem ser pelos 5 sentidos físicos, não tem como. E os nossos, né? Os bichos vão conhecer com os deles e a gente nunca vai conversar com eles. Como é que o morcego... Tem um texto desgraçado, filosófico, que é como é que o morcego vê o mundo. É uma loucura esse texto aí. E a gente nunca vai saber como é que o morcego vê o mundo. Não é verdade? É muito engraçado isso, né? A gente nunca vai saber como é que o morcego vê o mundo. Nunca vai saber. Como é que qualquer bicho vê o mundo. Como é que o outro vê o mundo, né? Então é isso, não existe um mundo independente do observador. E daí, talvez o Barria tenha entendido isso, né? E, entendido não, realizado, né? Que é mais do que entender. E atingir liberação. Por pouco, hein? Uma semana ele perdia a chance. E ele tinha enchido o saco do Buda, parece, para dar ensinamento para ele. Ele pediu uma vez, pediu 2 vezes, pediu 3 vezes, o Buda deu. Ele atingiu a iluminação não, atingiu a liberação e morreu quase em seguida. Foi na hora certa. Homem de muitos méritos. Encontrar o Buda já é uma coisa extraordinária, né? Então, o espaço por natureza permite que os objetos passem a existir, ou venham a ser, a funcionar, a expandir, contrair, se mover, desaparecer, whatever. O espaço não faz nada, ele só permite. Ele nunca cria objetos e nunca destrói, que é outra forma de dizer que o espaço não elabora sobre os objetos, nem rejeita aquilo que se move através dele. O espaço não depende de nada, não se apoia em nada, ainda que tudo dependa da complacente natureza do espaço. Por esta razão, o mais prolífico escritor e mestre de meditação da linhagem Nyingma, Kongchen Longchenpa, falou sobre o espaço como uma metáfora universal para a mente que encontra o estado do caminho do meio. Então, esses mestres todos usam o espaço como a melhor forma de explicar como é que é a nossa consciência, né? Mas ainda assim é limitado, como toda metáfora, porque o espaço, a nossa consciência, ela tem essa característica de espaciosidade, ela tem muitas características semelhantes ao espaço. Mas além do espaço em si, ela tem a cognoscência, quer dizer, ela percebe as coisas, né? O espaço não percebe nada, o espaço só está ali existindo, né? Outra metáfora é o espelho, né? O espelho também é uma metáfora muito usada para explicar como é que a nossa mente funciona, né? Então, por exemplo, a luminosidade da nossa mente, ou a clareza, a gente vê várias formas, mas a clarity, né? Que é clareza, mas não é clareza no sentido de nem de ser claro, de ter mais luz, e nem de um discernimento lógico, mas é de refletir as coisas como elas são, né? Que é uma propriedade do espelho. O espelho, você põe uma coisa na frente do espelho, se a superfície não estiver estragada ou suja, né? O espelho vai refletir exatamente o que está na frente dele, né? A nossa consciência também tem essa qualidade. Mas, ainda assim, a metáfora do espelho também não funciona, porque além de a nossa consciência é, percebeu, refletir tudo que é colocado na frente dela, ela reconhece, né? Tem essa característica da cognoscência, que aí não tem jeito, não tem outra metáfora, só a mente tem isso. Mas o espaço é muito útil de a gente imaginar a natureza da nossa consciência como sendo espaço. Porque daí, qualquer coisa que surja na nossa mente, a gente pode perceber que é como se fossem nuvens. É fácil falar quando a gente não está enroscado, né, com o que está surgindo, tipo, sei lá, uma emoção, né? Surge a raiva. O Mingyur Rinpoche, ele sempre fala disso, porque ele sofreu muito com pânico, né? Então ele fala que a raiva para ele não é difícil trabalhar. Tô vendo um ensinamento que ele deu. Cara, não sei mais. Eu vi tanta coisa do Mingyur Rinpoche ultimamente, porque ele tá louco também, tá dando ensinamento em tudo que é lugar, né? Mas é incrível, né? Porque ele tem uma simplicidade. Acho que foi uma. Posso até encontrar de novo e postar para vocês, porque é uma conversa longa, mas tem aquela tradução, se vocês precisarem, da tradução automática, né, agora. Que comigo o Rinpoche funciona mais ou menos, porque ele fala meio enrolado, o YouTube traduz as coisas mais esquisitas. Mas dá para entender bem, assim. É uma conversa dele com a Tara Brach, 74, que é isso? Ah,
Carla, a gente nem tá olhando pro livro quase, só tô aqui tagarelando hoje, aqui, contando as histórias dos lamos, mas é isso aí, acho que é 74. É... Então tem essa conversa dele com a Tara né? Linda de morrer. Tara ela é a professora que ensina Rain, né? E ele tá conversando com a Tara E ele fala que para ele reconhecer a natureza da mente como sendo espaço foi muito importante, porque ele tinha crise de pânico desde os 8 anos de idade. E o pai dele, que era o Tuco Orgin, que é um dos maiores professores do planeta, né? De todos os tempos, assim, vamos dizer, o professor do Eric Permakunza também, falava pro ninguém não brigar com o pânico, não querer se livrar dele, porque ele não ia ganhar, não ia dar. Não tem como fazer isso. E aí ele brinca, ele sempre ensina a meditação da pizza. Às vezes é feijoada, às vezes é quindim, ele vai mudando os objetos, assim, né? Mas, por exemplo, ele fala assim: eu vou dar uma meditação da pizza agora. Então a instrução é: não pense em pizza. Então vamos lá. Aí, claro que todo mundo pensa em pizza, óbvio, né? Obviamente que todo mundo pensa em pizza. Aí fala, agora tudo bem, agora deixa a pizza vir. Ele faz umas palhaçadas muito engraçadas. Mas ele fala: deixa a pizza ir, vir, deixa 20 pizzas, 40 pizzas, não briga mais com a pizza, deixa a pizza ir e vir. De repente você vê que você não está mais pensando em pizza, né? Então, a instrução do pai dele, quando ele tinha crise de pânico, que quem já teve sabe bem como é que era para não brigar com o pânico, para deixar o pânico à vontade no espaço da mente. Então ele fala, para mim é muito difícil. Para mim é fácil treinar com raiva, porque raiva para mim não me pega muito, ele fala, né? Mas ele tinha o medo, né? Para ele a emoção mais difícil de dar sempre foi o medo. Ele disse que ele ainda tem, ainda surge isso para ele. Mas ele vem e vai, né? Então acho que achou a conversa do Foi isso, assim que eu exatamente. tirei o meu pânico. É exatamente esse vídeo, esse link aqui que eu acho. É essa conversa. Oi, quem falou o quê? Eu curei o pânico assim também. Quem tá falando? Sou eu, a Carla, que eu Ah, tô sem Carlinha. vídeo. Pois Tô com é. você. É muito Parece louco isso, porque eu fazia uma terapia e o meu médico falava para eu deixar o pânico vir como se fosse um amiguinho. um amiguinho. O bom é esse seu médico em casa, depois você me passa contato, porque precisamos de médicos assim. Não, mas eu tive muita crise. E aí, a hora que eu parei de fugir, porque eu acho que quando a gente sente pânico, você fica como se você estivesse Medo do numa pânico. água, se rebatendo na água, né? Como se você fosse se afogar mesmo. É. Pelo menos eu tinha isso. E aí era para deixar mergulhar nele, falar: então tá bom, você quer vir? Então vem, cola, senta aqui, vamos. É É, muito louco isso, é né? muito Muito louco. difícil. Muito difícil, né? Por isso que é bom de treinar no rasinho, né? Porque o pânico é no fundão, em dia de tempestade. Muitas vezes, né? Porque a gente. É louco, porque não é que a gente se identifica com aquilo, mas a gente se agarra naquilo querendo se livrar. É Porque o como você processo de tá na água, apego. né? E vem uma onda forte, você quer sair correndo dela. Quando a É. gente é criança, a gente quer correr, né? E aí Uhum. você se afoga, você vai se afogando, vai se afogando. Você E o vai pânico bebendo é a água. mesma coisa. É. Muito, mas E a saída seria mergulhar mais fundo, né? deixar a A onda onda passar passar, por porque você não tem cima, como. né? Oi? É, deixar que a onda passe por É, cima, deixar a né? onda passar por cima, né? É uma forma de explicar essa prática aí. Era Mas não é fácil, terrível, era terrível. porque a gente se agarra querendo se livrar, porque a gente se agarra às coisas quando a gente quer puxar para si, né? Por desejo ou por aversão. Mas quando a gente tem aversão, a gente está agarrado igual, só que está querendo empurrar. A única diferença é essa: a aversão está agarrado querendo empurrar, né? E o apego a gente está agarrado querendo trazer para a gente, mas é o mesmo, é agarrado igual. Sim. Então ele ensina essa prática né, da pizza, do espaço, de deixar a mente ser como um espaço. Essa é uma prática maravilhosa. O Alan Watts também ensina, fundir a mente com o espaço. Uma das práticas que a gente mais, quando o Lama começou a ensinar, a gente mais pirou. Eu lembro da parte falando, meu, tô pirada nessa prática. A gente não queria fazer outra coisa, né? Porque a coisa mais deliciosa, deixa tudo vir e dane-se, né? Deixa as coisas à vontade ali. Até porque o fato é que não tem outra coisa para fazer.
na verdade, né? O fato é que as coisas vêm e vão. A gente é que fica tentando segurar umas, empurrar outras, mas o fato é que as coisas vêm e vão, né? Agora, a gente pode se complicar muito, a gente pode sofrer bastante, né, nesses processos. Bom, vamos lá, então, vamos tentar. Vamos tentar seguir mais um pouquinho. Com ondas sonoras de 432 Hz. Não sei bem o que o som faz, se ele... Mas existem muitas formas, né? Não tem nem dúvida disso, mas a mais... Não vou falar isso, não. Mas uma das formas maravilhosas é essa, a gente reconhecer a natureza do pânico, a natureza de qualquer emoção, né? Como sendo uma onda, simplesmente, né? Aí fica bonito, porque aí assim, como se fosse um remédio para tudo, né? Tudo que surge é uma onda, e a gente é o mar, ou é uma nuvem, a gente é o espaço, né? Então tá, querida. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, ó, esse link que a Etel postou é o da Tarabra. Recomendo, é muito legal essa conversa deles dois. Obviamente, né? Como não tinha outro jeito de ser. Bom, a verdade das coisas. No começo da nossa busca pelo caminho do meio, então, lembrando, o caminho do meio é aquele que não é no meio do caminho, mas é aquele que está além dos extremos, do niilismo e do eternalismo. Quer dizer, o caminho do meio, ele não vê as coisas como se elas não existissem, né? Ou seja, o niilismo, nada existe, então dane-se, vou fazer o que eu quiser, que se dane, e nem vê as coisas como sólidas e permanentes e imutáveis, que é que palavra que eu falei mesmo? Eternalismo, né? Então, o caminho do meio está além desses extremos, né? Então, no começo, na nossa busca pelo caminho do meio, nós vamos precisar de um empurrãozinho, um pouco de força e entusiasmo, para ser mais precisa, para podermos ser capazes de permanecer em incoisitude. Essas palavras aí que o inglês inventa, né? Mas não objetificar as coisas, na natureza aberta, né, das coisas. O que vai acontecer? Nós não sabemos, né? Além disso, nós ainda não nos habituamos à qualidade espaçosa da mente. O nosso arraigado impulso de objetificar e ser levado pelas experiências é praticamente automático. Então, devemos saber que, entrando nisso, certo desconforto poderá surgir. Quer dizer, olhando e percebendo as coisas como abertas completamente, né? A gente não gosta muito disso, a gente precisa saber, a gente prefere saber, não, mas fala para mim, vai, o que é, afinal de contas, né? E é duro ficar ali assim, né? Então mas não é, né? A gente não gosta muito dessa situação. É isso que acontece quando rompemos com algum hábito, não é? A gente tinha um hábito que não tem mais, não existe mais por alguma razão, a gente fica meio... Ainda que tolerar a incoisitude pareça estranho para nós, a verdade é que fazemos isso o tempo todo. Pensa no que acontece quando fazemos uma pergunta. Curiosidade e questionamento mantém... Quando fazemos uma pergunta, curiosidade e questionamento mantém a nossa mente em suspense. Em suspense, né? Em suspense. E nós participamos da experiência sem objetificá-la. É a mente do não saber, né? Que a Johanna Fax fala tanto, assim, essa nossa mente que não sabe o que vai acontecer. Ela sabe muitas coisas, mas nunca sabe o que vai acontecer, né? Nossa mente permanece completamente aberta, alerta e pronta para as possibilidades. Essa é a mente do not knowing, que a Johanna Fax ensina, né? Podemos até dizer que atingimos o ápice da nossa inteligência quando fazemos uma pergunta. E, né, sem já ter a resposta pronta. Então, só fazer um link de novo com a Johanna Fax, né? Ela fala que essa abertura, tem que ter uma coragem para sustentar essa mente que não sabe a resposta, né? Precisa de coragem para isso. O pote vazio, exatamente, vazio e limpo, e não rachado, inclusive, né? Mas o pote vazio, exatamente, né? E ela diz, a Johanna Fax ensina isso no contexto da compaixão, da ação compassiva. Então, ela fala que a compaixão ela é um fenômeno, e como qualquer fenômeno, ele é uma enação, quer dizer, ele
A ação compassiva, verdadeiramente, ela surge na situação. E nenhuma situação é igual à outra. Nenhuma, né? Então, para a gente poder encontrar uma pessoa, uma situação, né? E agir compassivamente, a gente precisaria ter essa mente que não sabe o que vai acontecer. Então, quando a Johnny Fox ensina o Gracie, né? O C do Gracie é consider what we serve. Então, considerar, que não é bem isso, mas refletir sobre o que vai servir ali. O que vai ser útil naquela situação. Essa é a ação compassiva, né? E aí, na prática, quando ela está guiando na prática, o C, ela começa assim. Então, agora você fala para você mesmo, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que vai servir aqui, né? E aí pode dar um chilique na gente, né? Porque primeiro que a gente não quer largar a mão do que a gente já fez 1000 vezes e funcionou, né? A gente acha que vai funcionar de novo. Pode até ser que funcione, pode ser que não, né? Então, a mente aberta, quando a gente quer agir de uma forma compassiva, em cada situação, precisa ter essa qualidade de abertura mesmo, de curiosidade, de conexão, né? Para poder realmente perceber o que naquele momento, naquela situação vai servir. Isso é super bonito, né? Então é um pouco isso que a Lama está falando aqui, né? A gente fica meio que desconfortável com isso. A gente quer ter um manual para, né? Para seguir. Pronto, não enche meu saco, não me complica a vida. A gente quer ter um manual, né? Só que adivinha, a vida não tem manual, né? Não tem como. Então, essa mente de não saber ela é importante. Fala, cá. Oi, bom dia. Bom dia. Eu fiquei aqui pensando, né, você falou da psicologia, do real, enfim, aí a psicanálise, né, o Lacan, ele divide, né, entre real, imaginário e simbólico. Uhum. E o real, para a psicanálise, enfim, é o que a gente nunca vai conseguir acessar mesmo, porque a gente não tem né, a gente veio aparelhado de um jeito que acaba fazendo um filtro. Uhum. E o imaginário, que eu acho que é mais ou menos o que você está trazendo aqui, né? O imaginário seria o que entra através dos nossos sentidos, Uhum. sem a gente nominar, né? Que aí já seria o simbólico. O simbólico é quando a gente vai legendar, né? Quando a gente vai dar critério de valor, quando a gente vai transformar, né, em algum significado aquilo, né? Vai chamar a mesa de mesa, enfim, né? E aí vai Ai, que lembrar da interessante. mesa da avó, né? Enfim. É que esse termo imaginário uma outra sensação, né? Da impressão que você está imaginando, assim, que não tem nada a ver com. Para Lacan, na verdade, é para psicanálise, assim, né? O imaginário é exatamente como que a gente vive, porque é muito parecido também, né? Porque É, a gente não acessa o real, é. né? Uhum. Por mais que a gente tente, a gente não vai nunca acessar o real, porque a gente nasceu já inserida numa cultura e a gente também tem um mecanismo, os sentidos que vão Então, filtrar totalmente diferentes dos outros. é. Aí essa é a dúvida, esse teu, então, aqui. Porque eu fico imaginando assim, caramba, como que eu vou acessar o inatingível se eu não tenho esse equipamento, se eu não Você não venho... vai, não tem equipamento para acessar. Não existe um real independente do quem está acessando. Não existe. Ah, então é isso. Então é Não o existe, porque imaginário para eles, né? Seria isso. na visão budista tem uma quer ver, deixa eu. Engraçado, você sempre me faz umas, sei lá, vocês comentam alguma coisa que tem a ver com a aula que eu acabei de dar no dia anterior. Então, vou aproveitar o slide aqui. Que bom que tá fresquinho. Oi? Que bom que Oi? tá fresquinho. Exatamente. Mas olha, é um pouco mais complexo, assim, na visão budista. Não deve ser mais complexo, mas é mais complexo do que o que você me falou. O Lacan deve ter viajado muito nessa história toda, mas o budismo também viaja bastante. Então, olha só. Na psicologia budista, a gente diz o seguinte, que os sentidos, né, eles têm cada sentido físico, então visual, auditivo, tátil, olfativo, gustativo, ele tem consciências associadas a esses sentidos, né?
E essas consciências, elas são perceptivas. Elas simplesmente refletem a coisa como ela é. Mas a mente conceitual, ela sempre pega uma carona na percepção e atribui outras coisas, né? Existe o que os filósofos budistas chamam de cognição válida. Quer dizer, a mente conceitual, embora ela pegue carona e interprete, tarará, corresponde ao que tem 3 critérios, que eu não sei se eu vou lembrar direito aqui. Cognição válida, o Tsongkhapa diz que a gente diz que uma coisa é uma cognição válida, quer dizer que você está percebendo um objeto de uma forma válida, não se ele corresponde ao real, porque o Tsongkhapa já sabe também que o real, independente de quem está observando, não existe. Não é possível de ser conhecido, não é que não existe. Porque tem alguma coisa lá, né? Mas o que está lá não é possível de ser conhecido. Porque o conhecimento pressupõe um sujeito, né? Conhecendo aquilo. Então, não é que não existe no sentido niilista, não existe nada. Existe alguma coisa ali. Mas a gente nunca vai saber o que é, né? Não é incognoscível. Não tem como ser conhecido. E tem alguns critérios que o Tsongkhapa diz para a cognição válida. Se eu não me engano, é assim, não pode contradizer, não pode ofender a sua inteligência. Tipo assim, eu falo para vocês, isso aqui não, isso aqui não é uma xícara, isso aqui é um carrinho. Pô, como assim, né? Lógico que não é um carrinho, é uma xícara, né? Então não pode contrariar ou contradizer o senso comum, assim, né? Na melhor forma, assim. Ai, não lembro, mas tem critérios, assim, para considerar uma cognição como válida, né? Mas tem cognições completamente inválidas. Então, não é que a nossa mente está interpretando e errando o tempo inteiro, não é isso, né? Ela funciona, ela tem uma... tem isso, é funcional, assim. A cognição que a gente tem está de acordo com a função daquele objeto. Então, se eu falar, isso aqui não é uma xícara, é um carrinho, mas eu estou vendo que é uma xícara porque eu posso botar café dentro, tomar o café da xícara, né? Então, a minha cognição está de acordo com como aquele objeto funciona, né? Então, tem um outro critério que eu não estou me lembrando. Mas então existe a cognição válida, né? A gente pode interpretar e perceber as coisas de uma forma válida, mas muitas vezes a gente erra, né? Então não é que é imaginado, eu não sei bem corresponder o que o Lacan explica, mas existe a percepção dos sentidos, né? Talvez seja isso o imaginário do Lacan, né? Que é o que os sentidos físicos percebem. O imaginário, na verdade, é o nosso real. É o nosso real. O real mesmo é uma coisa que é... É um real inacessível. É inacessível, né? Assim, a gente não tem noção. Eu acho a visão do caminho do meio revolucionária nesse sentido, porque ela diz que o real não existe de forma independente de quem está observando, né? Esse é o princípio do caminho do meio, assim. E da física quântica, e talvez a psicanálise talvez tenha uma visão assim parecida também, né? Eu vou estudar psicanálise, depois a gente conversa, cá. Mas aí só falar uma coisa bem, assim, não era nem para gravar, tira depois, porque eu fiquei pensando... Pera. Mas assiste o vídeo esse do Donald Hoffman, porque ele explica justamente isso, assim. O pessoal fala exatamente isso. Se você acha que tudo é aparência, então por que você não se joga na frente de um trem a 350 km por hora, né? Aí ele vai dar uma explicação muito legal, assim, porque ele faz uma metáfora da forma como a gente vê a realidade com o computador, né? Então ele fala assim, minha palestra está aqui nessa pastinha aqui escrito TED, né? Só que a realidade da minha palestra não é um quadradinho nem azul, né? É uma palestra, mas ela está ali no computador, né? Então aí ele fala, eu não me jogo na frente do trem da mesma forma que eu não arrasto essa pastinha para o lixo, porque eu vou perder, né? Então é muito linda a explicação dele. Então tem as duas realidades operando, né, ao mesmo tempo, assim, não são contraditórias. Mas é um tema, né? Maravilhoso, assim. Agora, acho que o mais importante que eu acho, assim, de a gente entender é que na visão do caminho do meio não existe
uma forma de conhecer a realidade independente do sujeito, dependente da mente, né? Em última instância, assim. Dependendo da mente, a realidade não tem como ser conhecida. Eu acho isso incrível, assim, muito louco, porque a ciência muito tempo, a ciência é o que a ciência busca, né? A objetividade, não existe objetividade. Não existe, é uma besteira a objetividade, né? Isso é muito perturbador para os cientistas, né? Bom, então, mas essa mente aberta, né? Essa mente da pergunta aberta, que é o que a Lama, o título do livro dela, né? É uma atitude de curiosidade, de questionamento, né? Que deixa as coisas em aberto mesmo, né? Então, os koans levam a arte do questionamento para o terreno da prática. Koans são perguntas que emergem da mente dualista e conceitual, mas nós não somos capazes de respondê-las com a mesma mente que perguntamos. Então, koan é aquelas perguntas que dão um nó na mente, ela não consegue responder. Aí ela fica num estado de abertura, tipo, não sei, né? E esse não sei, não é um sei accidente, não sei, desiste da pergunta. Eu não sei, mas você está querendo saber, né? Essa atitude que é a mente da pergunta aberta, né? Na busca por uma resposta, os koans nos levam além da mente de objetificação. Normalmente associamos koans à prática zen. Talvez os praticantes zen tenham tido a ideia da prática do koan inspirados no próprio Buda. Meu amigo Larry estudou koans por muitos anos com o professor zen Kyudo Nakagawa Roshi, já falecido. Uma vez ele me disse que o Roshi frequentemente oferecia o mesmo koan para diferentes estudantes. E algumas vezes os estudantes vinham até o Roshi com respostas parecidas. O Roshi podia recusar a resposta de um estudante e aceitar a mesma resposta de outro. Ele dava o mesmo koan, 2 alunos vinham com a mesma resposta, ele aceitava uma e não aceitava outra. E conforme o Larry me explicou, isso dependia de o estudante apresentar a resposta com a confiança da experiência direta ou não. Se o Roshi pegava, eu acho, né? Que aquela resposta era conceitual, né? Não aceitava. Em outras palavras, o propósito de um koan é transcender o dualismo da pergunta a fim de chegar ao estado do caminho do meio. Quando isso havia acontecido com o estudante, o Roshi ficava satisfeito. Caso contrário, não importava quão inteligente ou correta a resposta fosse, para o Roshi era apenas mais uma resposta. Vocês veem, né? O mestre ele tem que ter uma realização, né? Porque como é que o mestre vai poder diferenciar uma resposta igual, né? De um aluno e de outro aluno? Ele precisa compreender além da resposta, inclusive, né? Como é que a mente do aluno chegou naquela resposta, como é que ele está apresentando aquela resposta, né? Então, devemos nos lembrar de que o Buda batalhou com o koan. Como que os seres podem encontrar felicidade diante do envelhecimento, doença e morte? Isso foi o koan do Buda, né? Que fez embora do castelo e atingir a iluminação. A pergunta do Buda presumia um eu objetificado, que desejava a liberdade da noção objetificada de sofrimento. Então não tem jeito de eliminar o sofrimento a não ser transcendendo o sofrimento. E para transcender o sofrimento precisa transcender o eu, né? E o sofrimento, objetificados, né? Sua pergunta era, por definição, dualista. Ainda assim, a sua resposta, como você deve lembrar, emergiu da compreensão perfeita da ausência de fronteiras. Ou seja, não existe um eu, não existe sofrimento, né? Existe a experiência só de sofrimento. Sua pergunta levou para além do reino das coisas objetificadas e do eu objetificado. Ela lhe revelou um modo inteiramente novo de conhecer as coisas. Uma forma de conhecer livre de luta e dos limites da mente dualista comum. Nunca conseguiremos chegar a uma conclusão sobre o caminho do meio a partir da objetificação. A objetificação é dual, necessariamente, né? O caminho do meio está além dessa dualidade. Então, a ausência de fronteiras, por definição, é inconclusa. Conseguimos conhecer, no entanto, a natureza profunda das coisas, abundante e sem limites. Conhecer as coisas desse modo é a experiência da liberação. Mas é angustiante para a gente, né? Para a mente dualista é a morte, literalmente. Deixa eu... Sem palavras para a liberação. Ui, socorro.
Terminamos um capítulo, pessoal. Fico tão feliz que a gente vai avançando aqui. É, é inconclusa no sentido de estar sempre aberta às infinitas possibilidades, né? E a mente dualista, ela luta contra isso. Ela quer respostas, ela não quer ficar no vácuo, assim, né? Ela não quer ficar no ar, não sei. Dá uma aflição. Mas não é um não sei ignorante, assim, de não sei, nunca vou saber, não me interessa. Não é esse não sei, né? Mas é um não sei real, assim, né? Aberto, que entende que existem infinitas possibilidades, né? É muito bonita essa visão, né? Putz. É muito realmente libertadora, né? Mas, em geral, a gente tenta, que normalmente a gente faz, e que é válido também, né? Eu acho, né? É buscar uma resposta dualista menos dolorida. Então, como se a gente fosse tentando consertar um pouquinho, assim, né? Ah, olha bem, a situação não é de todo ruim, tem isso de bom, né? Então a gente fica tentando buscar uma experiência menos dolorida. Mas a visão do caminho do meio, ela é radical. Ela é radical, né? Ela não nega, ela não quer transformar o sofrimento. Ela não quer transformar, ela quer deixar ser o que é. Isso é radical, né? Então, até lá, né? Por isso que existem os caminhos. Por isso que existem 9 caminhos, esse é o nono, né? Porque tem muitas. A gente precisa ir tentando tirar a cabeça fora da água um pouco, né? Na verdade, do Sansara, para poder enxergar essa natureza completamente aberta das experiências. Quando a gente está se afogando, a gente não quer saber, a gente quer uma prancha, a gente quer um barco para sair daquele. Para parar de engolir água, né? A gente não quer. Ah, tudo bem, engolir água, deixa ser como é, vamos engolir água. Tá tudo bem, vamos respirar água. A gente quer um barco. Então, esse é o caminho, né? Certo, amores? Que tal? Tudo certo e nada resolvido, né? Literalmente. Gê, sobre afogamento, Oi? você tá Esse? falando de afogamento aí, né? Sai a cabeça fora d'água. Uma vez eu estava em Cabo Frio, entrei dentro da água gelada e veio aquela corrente me levando. Eu lutei, lutei, lutei. Até que a hora eu falei assim: eu desisti, eu vou morrer. Aí eu boiei e relaxei. E Aí foi eu pra praia. consegui. Enquanto eu tava lutando, gente, não saía, só tinha medo, medo, medo de morrer. A hora que eu falei, não, eu já morri mesmo, vou relaxar aí. E eu lembrei desse negócio da meditação de relaxar, olha pra você ver que doido. É, Aí eu boiei, a onda foi me levando. Eu saí pois viva. é. É uma sabedoria importante isso daí, né? O problema é se o mar tá levando a gente para as pedras, né? Então, tem que ter sabedoria realmente, não é só soltar, né? Precisa ter uma sabedoria realmente ali. Usando a metáfora também, né, Si? Porque isso funciona perfeitamente. Eu também já passei por uma dessas em maresias, viu, Paty? Quase morri eu e o meu ex-marido em maresias, nessa tentando lutar contra a correnteza, né? Mas a gente conseguiu sair na porrada. E aí, quando a gente saiu, tomamos um esporro do guarda-costa lá, falando. Guarda-costa não, como chama? Salva-vidas. Ele tomou um esporro do salva-vidas. Vocês nunca façam isso. Vocês tiveram muita sorte, assim, de terem conseguido ter força suficiente para não morrer antes, né? Mas a instrução é deixar o mar levar você até um lugar onde tenha onda. E que não esteja indo para pedra, né? Estourando na pedra, que daí você também vai se estourar na pedra, não é muito inteligente também. Mas é uma boa metáfora essa, né? A gente fica lutando contra coisas que não tem, a gente nunca vai ganhar, né? O Alan Wallace, ele fala, toda vez que a gente luta contra a realidade, a gente perde. Então, se a gente lutar contra a impermanência, a gente vai perder. Toda vez que a gente luta contra a natureza da realidade, a gente perde, né? Experimenta lutar contra a impermanência. Evitar que as coisas mudem. Você pode ficar tentando quando você quiser, mas a gente vai perder, né, uma hora.
Eu acho que isso acontece quando as pessoas estão morrendo literalmente. Também acho, Ludi. Também acho. Acho que tem uma entrega, né? Até porque é isso também. Não adianta, não adianta lutar, né? Se a gente puder perceber o processo de morte acontecendo, o melhor que a gente faz é se entregar, né? Realmente. Cacá! Que saudade de você, mulher! Quanto tempo que eu não te vejo. Então tá, meus bens, vamos dedicar nossa prática para que a gente possa cada vez mais reconhecer a natureza da nossa própria mente, da nossa própria existência, como sendo o espaço, como diz o Eric, poeticamente, o espaço aberto, totalmente preenchido pelos raios de luz do sol. Trazem clareza e que aquecem. Então, a natureza da nossa mente não é só espaço. É espaço, sabedoria e amor. Inseparáveis. Que a gente possa se reconhecer com espaço, sabedoria e amor. Então, tá bom, meus bens. Semana que vem a gente segue? Alguma coisa aqui no... Acho que já é, gente. Hoje é dia 12, né? É. Acho que semana que vem tem alguma coisa do Tenzin Wang. Eu tenho um Tenzin Wang Rinpoche lá dia 19. Não tenho ideia do que é, mas alguma coisa mais pro meio do dia. Então tá, meus bens. Então semana que vem a gente se vê. Obrigada, Beijos. Gê. Boa semana. Tchau, Gê. Até mais, Obrigada, pessoal. viu? Beijo. Obrigada, obrigada. Beijo, obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Beijo, Obrigada. obrigada. Beijo. Dia. Obrigada, Gê. Beijo.